Olá, hoje nós vamos abordar direito penal. Nós estamos há algum tempo sem nos vermos, mas na última aula presencial que nós tivemos, nós estávamos construindo um quadro para comparar as características dos regimes de cumprimento da pena privativa de liberdade. Vocês estavam fazendo esse quadro em grupo e deveriam apresentar na aula seguinte, para nós colocarmos todas essas informações no quadro juntos. Infelizmente, por causa dos acontecimentos, da superveniência da quarentena do coronavírus, nós não pudemos nos encontrar presencialmente e algumas atividades foram passadas para vocês em regime de aula híbrida na semana anterior. Essa semana nós vamos retomar essas atividades de forma a que vocês possam realmente consolidar o conteúdo dessa disciplina e depois nós passaremos a abordar um outro tópico. A aula vai ser dividida em dois momentos. No primeiro momento nós vamos falar sobre os regimes de cumprimento das penas privativas de liberdade. Encerrado essa parte, nós vamos abrir o segundo momento da nossa aula, em que nós começaremos a falar sobre a dosimetria da pena e os critérios que são utilizados para que o julgador chegue até a pena definitiva, certo? Eu sei que para muitas pessoas está sendo difícil, é muita novidade, mas eu acredito que nós vamos nos ajustar e no final nós vamos sair com um conhecimento bem consolidado dessa experiência. Eu já informo que nós vamos ter essa aula disponibilizada no portal acadêmico e que vocês vão poder ter acesso em duas plataformas, tanto pelo YouTube em forma de vídeo, quanto pelo Spotify em forma de podcast. Eu estarei disponível durante todo o período da nossa aula para tirar dúvidas que porventura surjam. Então fiquem tranquilos, as dúvidas podem surgir, vocês encaminhem essas dúvidas, os meus contatos estão disponíveis no portal acadêmico e nós vamos sanando as dúvidas que venham surgindo. Se porventura nós não conseguirmos resolver essas dúvidas no momento da aula de hoje, encaminhem as dúvidas mesmo assim, que no início da próxima aula nós começamos falando sobre as dúvidas que foram repassadas, tudo bem? Então vamos completar o nosso quadro. Eu disponibilizei para vocês lá no portal acadêmico uma parte dentro do repositório de arquivos com o quadro que nós estávamos construindo. Então vamos preencher esse quadro, vamos deixá-lo lindo para que não haja dúvida sobre os regimes de cumprimento de pena no caso da pena privativa de liberdade. Primeira coisa, nós já havíamos falado que os regimes de cumprimento das penas privativas de liberdade possíveis são o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. Nós vamos descobrir agora quando que cada um desses regimes vai ser aplicado. Então, com relação ao tipo da pena privativa de liberdade, o regime fechado só vai ser aplicado àqueles crimes que são punidos com reclusão. Então, você não vai ter um indivíduo que respondeu por um delito de detenção, começando a pena normalmente no regime fechado, certo? Essa não é o critério estabelecido pelo Código Penal. Com relação ao semiaberto, você vai poder ter pessoas que foram condenadas à pena de detenção
ou a pena de prisão simples. E o regime aberto de igual forma. Se o indivíduo praticou um delito cuja sanção seja uma detenção ou uma prisão simples, ele também poderá iniciar o cumprimento da sua pena no regime aberto, ok? Com relação à condenação, à pena, o que estabelece o Código? O Código estabelece que você só vai iniciar a pena no regime fechado se a condenação for superior a 8 anos. E aqui eu gostaria que vocês frisassem um ponto, porque muitas vezes há uma certa confusão entre as pessoas com relação à limitação dessa pena. Quando a gente fala em condenação maior que 8 anos, não se inclui 8 anos. Então, se for acima de 8 anos, por exemplo, 8 anos e 2 meses, já é superior a 8 anos. Então, você vai poder iniciar o cumprimento no regime fechado. Agora, se for exatamente 8 anos, aí ele não vai se enquadrar no regime inicial de cumprimento de pena fechado, ok? Para o semiaberto, são 2 requisitos. Primeiro, ele deve ser não reincidente. E segundo, a pena deve estar compreendida entre 4 anos e 8 anos. Aí aqui vocês vão buscar lá aqueles sinais matemáticos que nós já abordamos. A pena tem que ser maior que 4 anos e menor ou igual a 8, certo? Então, é x maior que 4 e menor ou igual a 8, ok? Tudo bem? E para que o indivíduo possa iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, ele também precisa preencher 2 requisitos: ser não reincidente e a pena que lhe foi atribuída deve ser menor ou igual a 4 anos. Compreendido? Passamos então ao local em que essa pena será cumprida. No caso do regime fechado, a pena será cumprida numa penitenciária, e aí a penitenciária pode ser de segurança média ou máxima, a depender do caso concreto, certo? Então você vai realmente individualizar essa pena, ver as características desse réu para definir a necessidade dele cumprir a pena num regime fechado em penitenciária de média segurança ou de segurança máxima. No caso do regime semiaberto, a pena vai ser cumprida na colônia agrícola, industrial ou similar. A gente costuma se referir geralmente à colônia agrícola. E no caso do regime aberto, a pena deverá ser cumprida na casa do albergado ou um estabelecimento adequado, similar à casa do albergado. Vamos falar agora sobre a questão do exame criminológico. E aqui, se vocês observarem no quadro que foi disponibilizado para vocês, vocês vão perceber que nós colocamos o exame criminológico aqui e depois colocamos também o exame criminológico associado à progressão de regime. São momentos distintos, são situações distintas. Aqui nós estamos falando da necessidade de realização de exame criminológico no momento da entrada do indivíduo no estabelecimento para cumprimento da pena, ok? Então, o que diz a nossa legislação? Que se ele for iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, ele deve ser submetido a um exame criminológico para que esse exame possa determinar a sua classificação de forma a se estabelecer em que local ele deverá ser colocado
dentro ali da penitenciária. Às vezes ele precisa de ficar em um local separado, ou não, ele pode ficar junto da população em geral. Então, esse exame criminológico vai servir para estabelecer esse critério. Quando o indivíduo comete um delito e que a pena vai levá-lo a iniciar o cumprimento no regime semiaberto, ele também vai precisar ser submetido a um exame criminológico no momento em que for adentrar, aqui no caso, a essa colônia agrícola, para se estabelecer o melhor local para colocá-lo. E com relação ao regime aberto, não há qualquer tipo de previsão sobre a necessidade de realização de exame criminológico. Então, se não há previsão, entende-se que não seria necessário fazer, ok? Com relação ao trabalho, aqui nós vamos precisar ponderar diversas questões. Vamos lá. Primeiro, o trabalho é um direito do preso. É um direito. Eu gostaria que vocês frisassem isso aí no seu material. É um direito. Isso tem que ser conferido ao preso. Se ele quiser ou não trabalhar, aí é algo que vai ficar a critério dele. Mas se ele quiser trabalhar e não lhe for disponibilizada essa oportunidade, ele vai precisar remir a pena pelo trabalho, porque ele gostaria de trabalhar, mas o sistema não é capaz de proporcioná-lo essa oportunidade. Então é um direito, certo? Se ele quiser, ele pode trabalhar. Esse trabalho deve ser remunerado. E aqui sempre existe um debate com relação a essa remuneração do condenado. O que se estabelece é que essa remuneração não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. E, gente, vamos concordar que 3/4 do salário mínimo não é nenhuma fortuna, certo? Existe a possibilidade de que o preso no regime fechado venha a trabalhar externamente? Existe. Em regra, ele deverá trabalhar, ter a oportunidade de trabalhar nas dependências da penitenciária em que ele cumpre a sua pena. Mas há uma exceção estabelecida pela própria lei para que ele possa cumprir esse trabalho fora da esfera da penitenciária. Mas não é assim, qualquer pessoa pode cumprir, não. São necessários ser observados alguns requisitos. Então, primeiro, para que ele possa trabalhar externamente, estando no regime fechado, ele precisa ter cumprido pelo menos 1/6 da pena. Aí eu tenho certeza que alguns já levantaram questionamento assim. Falaram, professora, se ele cumpriu 1/6 da pena, então ele já está progredindo de regime. Gente, calma lá. Hoje, principalmente depois dessa alteração que nós tivemos pela Lei 13.964 de 2019, e aqui nós vamos lembrar que essa lei é de 24 de dezembro de 2019, o tempo para progressão de regime não está estabelecido como sempre 1/6 da pena. Você vai ter situações que vão variar desde o preso cumprir 16% da pena até a necessidade do preso cumprir 70% da pena para que ele possa progredir de regime. Então, não pense que se ele cumprir 1/6 da pena, ele já vai fazer a progressão. Não. Pode ser o caso em que, dependendo do delito por ele praticado, ele vai ter que ficar ainda bem mais tempo no regime fechado para poder progredir para o semiaberto. Além disso, então ele precisa ter cumprido 1/6 da pena, o trabalho dele precisa ser remunerado
ele vai poder trabalhar de forma externa excepcionalmente, e aqui são casos em que ele vai realizar serviços ou obras públicas para administração direta, indireta ou entidades privadas. E aí vocês marquem isso aí, porque às vezes a gente acha que só vai poder acontecer para o caso de administração direta ou indireta. Não, então entidades privadas também, mas aí tem um porém, observado o risco de fuga. Então aquele que for implementar o trabalho precisa se resguardar de que não haverá risco de fuga por parte desses condenados que estarão trabalhando externamente. E além disso, não fica liberado a participação de um número irrestrito de condenados. Não. Fica restrito ao limite de 10% de presos para cada obra, certo? Então você não vai poder ter mais do que 10% de presos na obra. E com relação ao regime semiaberto, também é permitido ao preso trabalhar, e aqui esse trabalho pode ser desempenhado tanto na dependência da colônia agrícola, quanto trabalho realizado externamente. O trabalho também tem que ser remunerado, e essa remuneração fica limitada aí a não poder ser inferior a 3/4 do salário mínimo, da mesma forma que no regime fechado. E no regime aberto? Olha, você pode pensar assim, se ele pode trabalhar no fechado, se ele pode trabalhar no semiaberto, então ele pode trabalhar no aberto. Não, não é ele pode trabalhar no aberto. No regime aberto, ele tem que trabalhar. Por quê? Porque um dos requisitos para que o indivíduo possa cumprir a pena no regime semiaberto é a possibilidade de trabalho. Mas esse trabalho aqui, a lei não é tão severa a ponto de falar só quem teria, por exemplo, carteira assinada poderia então cumprir essa pena no regime aberto. Não, não é isso. Admite-se também a realização de trabalho de forma autônoma, mas é preciso que ele trabalhe para que ele possa cumprir a pena no regime aberto, tá? Então, enquanto é uma possibilidade dentro do regime fechado e do regime semiaberto, dentro do aberto ele precisa trabalhar. E o estudo? Também se admite que o preso possa estudar. Esse estudo vai se realizar como? No caso do regime fechado, ele pode frequentar tanto uma situação de um curso supletivo, e esse supletivo pode ser tanto um supletivo profissionalizante, um supletivo de segundo grau, ou até um ensino superior, e ele pode se dar na dependência do estabelecimento prisional, aí no caso em estudo de forma presencial, ou pode acontecer como ensino à distância, de uma forma que se estabeleça um local dentro do estabelecimento penitenciário em que ele possa ir e assistir a aula para poder considerar que está realizando o seu estudo, certo? Então, de igual forma, no regime semiaberto, também se admite que o preso possa estudar, e ele também vai poder frequentar os mesmos tipos de curso que foram previstos para o regime fechado. Então, supletivo profissionalizante de segundo grau ou até o ensino superior. E no regime aberto? No regime aberto ele também pode estudar, mas aqui não se estabelece uma forma para que esse estudo aconteça. E
nós vamos falar por que não se estabelece isso um pouco mais à frente. Repouso noturno. A lei estabelece que se o indivíduo cumpre a pena em regime fechado, o repouso noturno precisa se dar em isolamento. Já no caso do indivíduo cumprindo pena em regime semiaberto, ele estará no estabelecimento penal durante o repouso noturno. E no caso do regime aberto, ele deverá voltar para a casa do albergado para poder dormir, e também deverá voltar para repousar ali nos seus dias de folga. Remissão da pena. O que é a remissão da pena? É a possibilidade de se diminuir a pena a ser cumprida. Essa remissão pode se dar por, inicialmente aqui nós vamos falar por 2 fatores. A lei, isso aqui nós estamos observando critérios estabelecidos na lei. A lei prevê 2 formas para que o condenado possa remir a sua pena. As formas previstas são o trabalho e o estudo. Mas como ele poderia remir a pena pelo trabalho? Estabelece-se que a cada 3 dias trabalhados, ele vai remir 1 dia da sua pena, certo? Lembrando, o trabalho é um direito dele. Então, se ele quiser trabalhar, mas o sistema não tiver como possibilitar que ele trabalhe, ele continua tendo o direito de remir a sua pena, porque a vontade foi expressada por parte dele. E ele não pode ser penalizado pelo fato de o sistema não possuir condições de oferecer-lhe aquele direito, certo? Então, ele tem o direito de remir a pena. 1 dia de pena vai ser remido a cada 3 dias trabalhados. E no caso do estudo, é semelhante. Ele vai ter o direito de remir a sua pena a cada 12 horas de estudo, ele remirá 1 dia da sua pena. Mas essas 12 horas de estudo precisam ser diminuídas em pelo menos 3 dias. Então, se você fizer um cálculo, nós vamos pegar aí 12 horas. Você divide 12 horas por 3 dias, ele teria que estudar pelo menos umas 4 horas por dia para remir uma pena. Então, se o período mínimo para ele cumprir essa aula, esse estudo é de 3 dias, ficaria bem proporcional à questão de 3 dias de estudo para 1 dia de pena remida. Mas, ele tem que usar no mínimo. Então, a cada 12 horas, ele vai remir 1 dia de pena com um mínimo de 3 dias para cumprir essas 12 horas. Significa que ele necessariamente tem que cumprir em 3 dias? Não. Por vezes ele pode não conseguir cumprir em 3 dias. Ele pode precisar de, vamos imaginar, 6 dias, tá? Então ele estudou 2 horas a cada dia. Então aí ele vai ter levado um período de 6 dias para remir 1 dia da pena. Então, a lei estabelece um período mínimo de 3 dias para ele cumprir essas 12 horas de estudo. O mesmo vai valer para o regime semiaberto. Ele vai poder remir a pena pelo trabalho. 3 dias de trabalho vão reduzir 1 dia da sua pena. E ele também vai poder remir a sua pena pelo estudo. A cada 12 horas estudadas, cumpridas aí dentro de um período mínimo de 3 dias, ele vai diminuir 1 dia da sua pena,
Então, as condições aqui são semelhantes para os regimes fechado e semiaberto. Já para o regime aberto é diferente, por quê? Como nós vimos no tópico acima, que nós falamos anteriormente, para que ele esteja no regime semiaberto, para que ele esteja no regime aberto, ele precisa trabalhar. Então, é uma condição de estar no regime aberto o trabalho. Logo, se é uma condição para ele estar nesse regime, ele não poderá remir a pena pelo trabalho. Ah, professora, mas então ele não vai ter possibilidade de remissão da pena? Vai. Ele vai poder remir a pena pelo estudo. Se ele conseguir se organizar, ele pode trabalhar determinado período e estudar no outro período. E assim, ele consegue fazer a remissão da sua pena pelo estudo. Essa previsão da remissão da pena pelo estudo para o condenado cumprindo pena no regime aberto está prevista no artigo 126, parágrafo 6º da Lei de Execuções Penais, a LEP, tá? A partir de agora, não vou ficar me referindo sempre Lei de Execuções Penais, vou falar a LEP, tá? Então, essa possibilidade está prevista na LEP. Cálculo para a progressão do regime. Como nós vamos fazer o cálculo do tempo que ele cumpriu para definir se ele pode passar de um regime para o outro? No caso de ele iniciar o cumprimento da sua pena no regime fechado, o cálculo vai ser feito sobre a pena que lhe foi atribuída. E aqui nós vamos observar a pena final, tá? A pena definitiva. Em cima dessa pena, você fará o cálculo de quanto tempo ele precisa cumprir para progredir para o regime semiaberto. Não vou falar aqui sobre os prazos de cumprimento, porque nós vamos abordar isso um pouco mais à frente e vamos estudar as modificações que o pacote anticrime trouxe para os prazos de cumprimento da pena para progressão de regime. E no caso de o indivíduo estar no regime semiaberto? Aqui nós vamos ter que separar duas situações. Primeira situação, aquele indivíduo que adentrou no sistema penitenciário pelo regime semiaberto. Essa pessoa vai pegar a sua pena definitiva e vai fazer o cálculo para a progressão do regime em cima dessa pena definitiva, certo? Bem semelhante ao que aconteceu para o indivíduo que estava cumprindo a pena no regime fechado. Já em relação ao indivíduo que iniciou a pena no regime fechado e progrediu para o semiaberto, você não vai observar a pena definitiva. Você vai observar o quê? O período que falta para ele terminar de cumprir a sua pena. Então, vamos imaginar o seguinte. Ele foi condenado a uma pena de 8 anos, tá? E com isso, ele vai... Não. 8 anos, acho que tá bom. Com isso, ele vai precisar progredir de um regime para o outro. Passado, aqui, não vou falar das porcentagens, porque vocês vão ver que cada caso vai ter uma particularidade. Ele cumpriu X da sua pena. Então, progrediu para o semiaberto. E agora? Eu vou fazer o cálculo da progressão do regime em cima da pena definitiva, que era 8? Não. Por quê? Porque isso aí é mais maléfico para ele. O prazo seria muito maior que eu teria que ter para progredir de regime se eu continuasse a contabilizar a pena definitiva. Então, eu vou pegar 8 menos X, que é o período que ele já cumpriu,
para progredir do regime aberto, fechado para o semiaberto. E é em cima desse 8 menos X que eu vou calcular o novo período que ele vai precisar ficar no regime semiaberto para poder progredir para o aberto, certo? Então, o cálculo para progressão não vai se dar, nesse caso, em cima da pena definitiva, mas sim em cima do saldo que lhe falta cumprir. Combinado? Quanto ao regime aberto, nós vamos ter um cálculo semelhante ao que é feito para a progressão de regime do indivíduo que estava no regime semiaberto. Então, o inicial dele ali foi a pena que lhe foi atribuída, né? E a progressão é feita sobre a pena restante. Progressão de regime e necessidade de realização de exame criminológico. Isso aqui é um ponto no caso, um ponto bem controvertido pelo seguinte: o nosso sistema não dispunha, e eu diria até mais, ele não dispõe de apoio suficiente para que se proceda à realização desse exame criminológico. Então, por diversas vezes, os indivíduos precisavam que o exame criminológico fosse feito, mas o juiz determinava a realização do exame criminológico para se verificar a possibilidade de progressão de regime, mas não havia profissional competente para fazer esse exame criminológico. Hoje, o que a lei trouxe, aqui nós temos uma disposição trazida pela Lei 13.964 de 2019, é que não é mais exigido o exame criminológico para que se possa progredir de regime, certo? Aqui é importante, não é mais exigido, mas o juiz, dependendo do caso, pode determinar que se realize um exame criminológico para verificar a possibilidade de se colocar essa pessoa num regime mais brando? Dependendo do caso, pode. E eu acredito que vocês, com certeza, já devem ter ouvido falar das diversas vezes a que a Suzane Richthofen foi submetida a um exame criminológico, porque eles gostariam de saber informações sobre a sua personalidade, se ela estaria apta a voltar ao convívio na sociedade. E então várias vezes ela já teve esse exame realizado para servir de fundamentação para a progressão ou não do regime de cumprimento da pena. Então, não é exigido. Então, se não tiver como fazer, não se poderia determinar a realização desse exame. Mas, a critério do juiz, ele pode determinar, ok? Mas não é uma condição obrigatória. Cometimento de faltas graves. Isso aqui vale para todos. O fato de se cometer alguma falta grave faz com que o prazo para progressão de regime seja interrompido. E aí, eu não sei se vocês já estudaram a diferença entre suspensão e interrupção, mas eu gostaria de fazer uma analogia aqui bem fácil, que vai fazer com que vocês não confundam a questão de interromper ou suspender o prazo. Imagine que você está ouvindo música, certo? Você está ouvindo aquela música que você mais gosta e você quer cantar aquela música toda, mas de repente o seu vizinho te chama e você precisa parar essa música. Se você der um pause, quando você voltar a escutar a música, quando você der o play novamente, o que vai acontecer? A música vai voltar a partir do ponto em que você havia parado, não é verdade? Então, quando eu der um pause, eu estou fazendo o quê? Eu estou suspendendo. Eu estou
colocando ele aqui parado, mas a partir do momento em que eu der o play novamente, ele volta a correr de onde ele havia parado, certo? Diferente vai ser se o seu vizinho te chamar e você apertar o botão stop. Por quê? Porque nesse caso, quando você der o play novamente, o que vai acontecer com a sua música? Ela vai voltar lá do início, não é verdade? Então, nós podemos comparar o botão do stop com a interrupção. Por quê? Porque ela para completamente a contagem aqui do tempo ou da música e faz com que essa contagem ou essa música volte a contar lá do início, tá? Então, no caso aqui, o cometimento de faltas graves farão com que o prazo para a progressão do regime volte a contar desde o início, tá? Então, ele já, vamos imaginar que seja um caso em que ele precisaria cumprir 16% da sua pena para progredir de regime. Só que ele cometeu uma falta grave. Aí, como vai ser agora? Agora você vai precisar contar esses 16% de novo, tá? Só que aí nós vamos aplicar todas aquelas coisas que ele já obteve. Por exemplo, o período que ele já remiu da pena aí vai ser abatido? Vai, tá? Então ele não perde os dias aqui que ele já cumpriu e tudo, mas a partir de agora zera e ele começa a contar esse prazo novamente, tudo bem? Regressão. O indivíduo que está no regime fechado pode regredir para um outro regime? Vocês vão de convir comigo que se ele está preso no regime fechado, ele já está, na teoria, no regime mais severo, certo? Mas, no caso dele praticar alguma infração grave, tem como ele ser punido de uma forma mais severa? Tem. Dependendo do que ele praticar, ele pode ser encaminhado para o regime disciplinar diferenciado, ou carinhosamente chamado pelo pessoal da área jurídica de RDD, tá? E o RDD é cumprido em presídios que têm regras muito mais rígidas do que os presídios que fazem o cumprimento da pena do regime fechado só, tá? Geralmente, encaminha-se esse preso para uma penitenciária federal. E essas penitenciárias federais têm ali essas condições de se cumprir esse regime disciplinar diferenciado. Aí, professora, como é que funciona o RDD? No RDD, ele não tem direito de ficar fora da sua cela por um período superior a 2 horas diárias. Então, ele vai sair para o banho de sol por um limite de 2 horas, mas a lei estabelece que esse período de 2 horas tem limitação de pessoas que ficarão ali no pátio, então não pode ser um número superior a 4, e ele não pode ser colocado no banho de sol, nessas 2 horas aí, ao mesmo tempo em que pessoas que seriam ali da sua mesma organização criminosa, pessoas do seu convívio, também ficariam no banho de sol. Então a intenção é realmente praticar um isolamento maior desse indivíduo. As visitas são bem mais reduzidas. Isso se ele tiver condição de ter visitas. Por quê? Porque muitas vezes eles encaminham esse indivíduo para um presídio que fique em outra unidade da federação. Isso faz com que os seus familiares
não tenham condições de se deslocar até essa penitenciária para visitá-lo. Então, talvez ele fique aí sem o contato direto com os seus familiares. E é importante estabelecer que esse contato nem é um contato direto fisicamente. Por quê? Porque eles ficarão sendo observados, eles têm o direito de ter essa visita monitorada. Não é possível que seja lhe passada nenhuma informação, nenhum tipo de documento, nenhum tipo de objeto. Então, veda-se a entrega de objetos para o condenado por parte ali dos membros da sua família. E se essa família estiver longe, ele vai ter o direito de, se ele não conseguir ver nenhum membro da sua família num período de 6 meses, ele vai ter o direito de ligar para um membro da sua família a cada 15 dias e conversar com essa pessoa por um período de 10 minutos. Essa ligação também será monitorada. Então, é um sistema bem mais severo do que o regime fechado em si, tá? O regularmente falando. Então, é possível que ele, dependendo do que praticar, seja encaminhado para o RDD. E no caso de o indivíduo estar cumprindo a pena no regime semiaberto e praticar uma falta grave, nesse caso, ele pode regredir para o regime fechado. E no caso de ele estar cumprindo a pena no regime aberto, ele pode regredir tanto para o regime semiaberto quanto para o regime fechado. Aqui é interessante a gente fazer uma comparação do seguinte: ele pode regredir do aberto diretamente para o fechado, pulando aí o semiaberto, fazendo um salto? Pode. Então, essa regressão por salto é permitida. Mas não se admite a progressão por salto. Então, ele não pode progredir do regime fechado diretamente para o aberto. Ele precisa passar pelo semiaberto e depois do semiaberto passar para o aberto. A progressão por saltos não é admitida, ok? E por último, fatores que vão ser observados para que haja a regressão da pena. Esses fatores estão previstos lá no artigo 118 da LEP e são, primeiro, ele precisa praticar um fato definido como crime doloso ou mais grave. Então, você imagina aquele indivíduo que pratica aí, às vezes, um crime hediondo, tá? E ele também pode regredir caso ele pratique uma falta grave. E ele também pode regredir de regime de cumprimento da pena caso ele seja condenado por crime anterior, cuja pena, somada ao restante daquela que lhe havia sido atribuída e que ele estava cumprindo, torne incabível o regime em que ele continuava. Então, aqui um fato importante que vocês precisam destacar: esse crime do qual lhe sobreveio nova condenação deve ter sido praticado anteriormente à sua prisão, tá? Por quê? Porque se vocês observarem a LEP, vocês vão ver o seguinte: se ele tiver preso e praticar, por exemplo, um crime doloso ou uma falta grave, ele necessariamente vai regredir aí de regime. Então, aqui nós estamos falando de crimes que tenham acontecido antes da execução da pena, tudo bem? E no critério anterior a gente fala de crimes que acontecem durante a execução da pena. Por exemplo, imagina um indivíduo que está preso e durante o seu período de reclusão,
ele participa de uma rebelião, e nessa rebelião, semelhante àquela rebelião que nós tivemos há pouco tempo no Amazonas, aquela rebelião que nós tivemos no Pará, aquela rebelião que nós tivemos no Rio Grande do Norte, imagine que esse indivíduo pratique um homicídio, mas de forma extremamente cruel, por exemplo, decapitando outro preso, que seja de uma facção rival. Ele teria praticado aí, durante a execução da sua pena, um novo crime doloso, certo? E aí isso faria com que ele regredisse de regime. Agora, essa segunda hipótese que nós estamos trabalhando é aquela do a gente tá respondendo o processo, mas ainda não foi condenado, e durante esse período ele pratica um outro crime, e aqui você não estabelece se esse crime tem que ser doloso, se ele tem que ser culposo, não, você só fala que ele praticou outro crime, tudo bem? Para que a gente determine o regime inicial de cumprimento de pena, é preciso que o juiz passe por todo o processo da dosimetria da pena, e aí ele vai precisar analisar as circunstâncias judiciais, ele vai precisar analisar agravantes e atenuantes, e ele vai precisar analisar causas de aumento e diminuição de pena, para só então obter uma pena definitiva. É só no momento que ele chega a essa pena definitiva que ele vai poder estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena, certo? E é importante que nós observemos o seguinte: se esse preso, se esse condenado esteve preso de forma provisória ou de forma preventiva, administrativamente, ou se ele esteve internado, esse período em que ele esteve preso precisa ser computado para fins de se estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena. Como assim? Imagine o seguinte: o indivíduo foi condenado a uma pena de 8 anos e 11 meses. Se ele foi condenado a 8 anos e 11 meses, o regime inicial dele aí seria o fechado. Concordam comigo? Que é uma pena superior a 8 anos. Só que, durante a tramitação do processo, ele ficou preso por um período de 2 anos. Então, eu vou pegar esse 8 anos e 11 meses e vou diminuir 2 anos. Nós vamos ter o quê? 6 anos e 11 meses, certo? Se eu tenho 6 anos e 11 meses, eu vou ter uma pena aí que está entre 4 e 8, certo? Então, isso significa o quê? Que esse condenado vai iniciar o cumprimento da sua pena no regime semiaberto. Tudo bem? Então, não pode esquecer, períodos de prisão realizados antes da condenação precisam ser abatidos da pena definitiva para fins de se estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena. Eu já falei para vocês que não se admite progressão por saltos. A regressão por saltos é possível, mas a progressão não é admitida. É preciso que o indivíduo passe por todos os regimes para que ele possa progredir regularmente. Aí vem um questionamento. Admite-se que o cumprimento da pena em regime mais gravoso do que aquele que foi estabelecido na sentença condenatória? Aqui nós vamos precisar observar duas situações distintas. Primeiro, o magistrado pode determinar que ele cumpra a pena num regime mais severo do que o que a lei estabelece? Pode. Mas para isso, ele precisa ter uma decisão motivada. Essa decisão tem que ser extremamente bem fundamentada. Porque se ele não conseguir fundamentar
as razões que o levaram a escolher um regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, essa determinação dele vai cair e o indivíduo vai começar a cumprir a pena no regime correspondente ao da pena que lhe foi atribuída. Aí é importante que vocês observem duas súmulas que estabelecem o seguinte, são as súmulas 718 e 719 do Supremo. A 718 estabelece que a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Então não é simplesmente o magistrado chegar e falar assim, esse crime realmente é um crime muito grave e por isso eu entendo que ele precisa iniciar o cumprimento da sua pena num regime mais severo. Não. Se ele só falar que é um crime grave, mas de forma abstrata, essa determinação dele não vai valer. E a súmula 719 estabelece que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Então, você imagine que o indivíduo foi condenado a uma pena que estaria aí compreendida entre 4 e 8 anos. Então, por isso, ele iniciaria o cumprimento da sua pena no regime semiaberto, mas é um indivíduo extremamente perigoso. Ele não responde só por esse crime, ele responde por vários outros crimes. Ele é cruel. Ele já ameaçou as testemunhas do caso, as testemunhas que depuseram contra ele. Ele tem um histórico de matar ou mandar matar as pessoas. E considerando a situação do crime a qual ele foi condenado, o juiz entende que é melhor mandá-lo para um regime inicial fechado para que você possa proteger aí a integridade física das pessoas que estiveram participando no processo. Aí ele precisaria realmente fundamentar essas alegações, não pode ficar só no campo da gravidade em abstrato. Ele tem que trazer elementos que realmente corroborem essa gravidade. Mas uma coisa que é importante, imaginem que o indivíduo é condenado a cumprimento da pena no regime inicialmente aberto, mas o Estado não possui, o local em que ele se encontra não possui uma casa do albergado, então ele não teria como iniciar o cumprimento. Não só às vezes o Estado não teria uma casa do albergado, mas às vezes a casa do albergado está com a sua capacidade lotada. Ela não tem vagas disponíveis para esse indivíduo. Ele poderia então começar a cumprir a sua pena no regime semiaberto para quando surgisse essa vaga ser levado para o regime aberto? Não. Aqui existe inclusive uma súmula vinculante que estabelece que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no recurso especial 641.320 do Rio Grande do Sul. Então, a ineficiência do Estado em ofertar vagas ou em ofertar um local propício para o cumprimento da pena não pode servir de argumento para você levar essa pessoa para um regime mais severo do que o regime que lhe foi imposto na sentença, certo? Então, só pela falta de vagas, ele não poderia ser levado para um regime mais severo, tá? E aí, é uma situação que a gente vê de possibilidade de ele ficar num regime
domiciliar, tá? É possível que ele fique, às vezes, num regime domiciliar para poder aguardar que essa vaga surja. Então, essa é sim uma possibilidade. Depois, nós vamos passar a possibilidade de remissão da pena pela leitura. Não está estabelecida a remissão da pena pela leitura dentro da legislação. Você não vai encontrar isso nem no Código Penal, nem na LEP. Mas então, eu vou aplicar? Sim. Isso veio através de uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Recomendação 44 do CNJ. E eles estabeleceram que a remissão pela leitura deve ser estimulada como uma forma de atividade complementar, principalmente nas situações em que o indivíduo não tiver como trabalhar, em que ele não tiver como estudar ou como se qualificar profissionalmente. Então, na hipótese de não se ofertar a ele, ali naquele presídio, naquela penitenciária ou naquela colônia, uma forma de progressão da pena pelo trabalho, ou pelo estudo, ou pela profissionalização, pode-se estabelecer a possibilidade de progressão, de remissão da pena pela leitura. Como é que isso aconteceria? Ele precisa obedecer a alguns critérios. Primeiro, a instituição penitenciária precisa possuir um acervo de livros que vão ser ofertados a esses condenados para que eles possam ler. Então, não é simplesmente qualquer livro, não. Tem que ter vários livros. Existe um regramento estabelecendo o número mínimo de exemplares de cada livro que precisa ser disponibilizado. Além disso, ele precisa participar de forma voluntária, tá? Ele não lhe pode ser imposta a possibilidade de remissão da pena pela leitura. E ele vai ter um prazo aí de 21 a 30 dias para poder fazer a leitura dessa obra e posteriormente fazer um resumo que será apresentado para a comissão organizadora do projeto, e essa comissão organizadora vai avaliar se ele cumpriu os requisitos, e se ele tiver cumprido os requisitos, cada obra lida vai lhe possibilitar remir 4 dias da sua pena. Aí eu já tenho certeza que tem um monte de gente falando assim: nossa, professora, então é muito mais fácil. Então vamos começar a ler. Você lê, às vezes nós temos aqueles que são indivíduos que leem demais, leem muito rápido e vão poder remir uma quantidade de dias muito grande porque leem rápido. É assim? Não. Por quê? A lei estabelece que ele tem um limite de 12 obras por ano para poder fazer a remissão da pena. Então, você pega aí 12 obras vezes 4 dias remidos, ele vai ter a possibilidade de remir em um ano 48 dias da sua pena, certo? Então, mas ele pode querer ler mais livros? Pode. Vai contabilizar para fins de remissão da pena pela leitura? Não, certo? Então, isso é uma coisa que precisa ser levada em consideração. O tempo que o indivíduo vai levar para fazer essa leitura. Depois disso, nós vamos passar a questão da análise de algumas características do regime fechado.